Boa tarde a todos. Meu nome é Daniel Espanholeto, eu sou especialista em uso correto e seguro de defensivos agrícolas no Sindveg, o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Vegetal, que é a entidade sindical que representa legalmente a indústria e conta atualmente com 28 empresas associadas, representando 40% do mercado de agroquímicos. Nosso trabalho hoje está baseado em 4 pilares. São eles: a consolidação de um marco regulatório federal previsível, que resulta em um ambiente juridicamente seguro para as atividades de suas associadas, uma representação legítima do setor com base em dados econômicos e informações estatísticas, além da defesa do setor por meio de comunicação correta, evidenciando os benefícios do uso de defensivos agrícolas na agricultura tropical, além da promoção do uso correto e seguro dos defensivos agrícolas. Estamos começando esse webinar com um tema muito importante que norteia a atuação de boas práticas agrícolas: a educação. Por este motivo, escolhemos como tema de nossa conversa a educação como fonte de segurança para o trabalhador rural. Acreditamos que a educação leva ao campo a correta utilização dos produtos para a defesa vegetal e, com isso, as culturas podem atingir seu real potencial produtivo. Além disso, com as boas práticas, preservamos a saúde do trabalhador rural e do meio ambiente e ainda possibilitamos a produção de alimentos seguros. E hoje estamos aqui para celebrar o início de uma grande parceria que irá ampliar a educação no campo. A parceria entre o Sindveg e o Serviço de Aprendizagem Rural, o Senar. Desde o dia 16/11 está disponível no Programa de Gestão de Segurança do Senar 5 minicursos que abordam conhecimentos sobre o que são os defensivos agrícolas, equipamento de proteção individual e prevenção e primeiros socorros no uso de defensivos agrícolas. Todos os minicursos são gratuitos e possuem certificados e materiais para download. Vale lembrar que este conteúdo também está disponível na plataforma de treinamento do Sindveg. A parceria entre o Sindveg e o Senar coincide também com o novo decreto 10.833, que preconiza o cadastramento de aplicadores de defensivos agrícolas e que especificará a necessidade de capacitação seguindo requisitos técnicos operacionais para segurança em sua aplicação. Então, para conversarmos sobre a importância da educação na área rural, nós trouxemos 3 convidados. O primeiro será Matheus Tavares, agrônomo e assessor técnico do Senar, e que coordenou essa parceria entre o Senar e o Sindveg. Em seguida, vamos conversar com o Dr. Sérgio Graff, médico toxicologista e diretor da Toxiclean, uma referência no pós-atendimento de produtos químicos, e que foi o responsável pelo conteúdo do nosso treinamento referente à prevenção e primeiros socorros nos casos de suspeita de intoxicação. E, por último, o professor Hamilton Ramos, agrônomo, pesquisador, diretor do IAC, do Centro de Automação do IAC, também uma referência em boas práticas e aplicação na proteção de saúde do trabalhador rural. E também pelas pesquisas intensas realizadas sobre equipamentos de proteção individual. Para dar início ao nosso debate, eu gostaria de chamar um vídeo sobre o Senar. O que nos alimenta, nos une. O abraço alimenta o afeto. O entendimento alimenta o diálogo. A conscientização alimenta a cidadania. O conhecimento alimenta a educação. O investimento alimenta a ciência. A tecnologia alimenta a sustentabilidade. A economia alimenta o otimismo. O progresso alimenta o emprego. O produtor alimenta o futuro. Trabalhar juntos é o que nos alimenta, unindo o campo e a cidade, trazendo equilíbrio entre a ciência e a natureza, levando bem-estar por meio de toda forma de alimento, para o maior número de pessoas. Somos o sistema CNA. Senar. Alimentar é construir o futuro. Boa tarde, Matheus. Seja bem-vindo. Boa tarde, Daniel. Tudo bem? Bem, agradecer aí o convite da Sindveg para esse evento, cumprimentar também os palestrantes demais, né? Dr. Hamilton Ramos, Dr. Sérgio Graff, e falar um pouquinho aqui sobre o Senar, sobre essa parceria com a Sindveg, que foi formalizada esse ano e já está
já estamos colhendo frutos, né? Na minha apresentação eu vou falar um pouquinho sobre esses mini cursos, né, que você falou rapidamente aí na introdução, e é isso, é uma parceria de sucesso que tem tudo para ser uma parceria duradoura, né? Vamos Legal. Ô, trabalhar Matheus, e junto. aí é justamente isso que eu gostaria de começar com você, né? Nós sabemos que o Senar tem diversos tipos de programas, né? E esses nossos minicursos, eles entraram dentro de um programa chamado de Gestão de Segurança. E eu sei também que tem um outro curso, um outro programa, né? Que é um programa de saúde preventiva. Conta para a gente, então, um pouco o que significa, o que preconiza, o que contém esses programas. Eu preparei uma apresentação, Daniel, para tentar ilustrar um pouco mais, falar um Legal. pouco de forma mais macro, né, as ações do Senar. Quando a gente fala de educação, principalmente essa educação para o homem do campo aí, para o produtor, para o trabalhador rural, o Senar, ele é uma instituição aí que já tem um renome nacional e até internacional, e a gente consegue ter uma capilaridade muito alta, a gente consegue chegar dentro da propriedade rural e atender aí a família, né, rural, trabalhador, produtor, e essas diversas formas, né, de chegar ao campo é o que eu vou tentar mostrar rapidamente aí, falando um pouquinho dessa educação como fonte de segurança, né? Eu fiz alguns recortes depois de alguns números do Senar também, que eu vou mostrar aí para frente, mas começar falando um pouquinho para quem não conhece a fundo ainda o Senar, já ouviu falar, mas não sabe como atua efetivamente. O Senar, ele tem essas, quando a gente fala em educação, né, levar a tecnologia que é produzida na academia, na pesquisa, levar para o campo. O Senar atua aí dessas 6 formas aí, né, que é o FPR, que é a formação profissional rural, que capacita tanto o trabalhador como o produtor rural. A gente começou em 2013 a ofertar também assistência técnica e gerencial, que é uma metodologia muito peculiar do Senar, que não é uma simples oferta de assistência técnica, né? É assistência técnica como um veículo de educação, né? Com uma pegada muito forte, tanto no técnico quanto no gerencial, que é importante para poder desenvolver a atividade. Temos também um programa de promoção social, que é a PS, a gente está aí destacando também. Dentro da PS, alguns programas focados também em saúde, em meio ambiente, a gente vai ver mais para frente. E a gente também oferta outras soluções, aí, outros tipos de capacitação aí dentro da formação técnica e também, recentemente, aí, do ensino superior, além de estar investindo muito no formato à distância, nas capacitações à distância, né? Então, a parceria com a Sindiveg, ela abastece especificamente essa forma de entrega aí, através dos minicursos, que é uma estratégia totalmente nova, que a gente está alcançando resultados fabulosos com ela. São cursos de tiro rápido, né? Vamos dizer assim, a pessoa entra muito pontualmente, um tema bastante dedicado, né? Então, a pessoa rapidamente consegue receber essa carga de informação e sair dali capacitado e com certificado e material de leitura, né? Então, é uma estratégia muito, muito nova e muito eficiente que a gente está avaliando, né? Que a gente está executando. Dentro da FPR, então, a gente tem ações aí dentro da agricultura, pecuária, fruticultura, as mais diversas atividades, né, dentro da agropecuária. Então, a gente atende formação profissional dentro desses grandes temas aí. Dentro da PS, como eu mencionei, a gente tem programa específico de saúde, alimentação e nutrição, cultura, esporte e lazer, educação, artesanato e organização comunitária. A promoção social, ela tem um público específico, ela visa promover a propriedade rural enquanto
família, enquanto situações que precisam haver um desenvolvimento da propriedade em outros campos que não seja produtivo. Então, o Senar também oferta esse tipo de serviço aí para o produtor, para o trabalhador rural, para a família rural. A assistência técnica, como eu mencionei, ela é peculiar porque ela é um processo educativo, ela não é simplesmente um atendimento, uma consultoria que é feita, né? Então, a gente leva informação ao produtor, ensina o produtor como trabalhar com as novas tecnologias, né? Uma visão bem técnica da cadeia produtiva inserida, e também fortalecendo a propriedade no que a gente diz, no que diz respeito ao gerenciamento, né? A questão de custo, receita, fluxo de caixa. Então, a gente consegue introduzir esse conceito também através da nossa assistência técnica. E, dentro da metodologia, a gente tem esse ciclo, né, de diagnóstico, planejamento, adequação, a capacitação, trazendo aí mais uma vez, fortalecendo essa visão de educação, e a avaliação, né, para a gente conseguir visualizar os resultados obtidos e melhorar para um próximo ciclo aí de diagnóstico, planejamento, novamente, para a gente estar em constante evolução dentro da propriedade rural. E, além disso, a gente tem as ofertas do curso técnico superior, né? São esses cursos que estão disponíveis, o técnico em agronegócio, técnico em floresta, e temos os centros de excelência espalhados pelo Brasil também. Podemos citar aí o Centro de Excelência em Fruticultura e também o de Bovinocultura de Corte, e a gente está investindo muito nesses centros também. E o curso de formação superior em gestão do agronegócio, gestão de recursos humanos, gestão ambiental e processos gerenciais. Então, para você ver que o Senar, ele tem várias estratégias aí para chegar ao produtor rural. A mais recente dela, talvez que esteja recebendo mais investimentos ultimamente, são os cursos à distância, através dos cursos com a carga horária um pouco mais extensa, né, de 10 a 30 horas, e os minicursos, que é essa nova estratégia aí que eu mencionei, que são cursos rápidos e bem pontuais, além das tradicionais cartilhas do Senar aí, que já são conhecidas no Brasil inteiro, né? Muita qualidade, muita informação que a gente leva ao produtor. O Matheus, e nesse primeiro momento, você acha que principalmente essa questão de gestão de segurança, né, onde entra esses mini cursos, você acha que ele também vem para agregar no portfólio do Senar? Quando a gente fala na relação do decreto 10.833, você acha que isso já vai ser agregado para o que vai vir, né, em termos de capacitação técnica para os aplicadores? A gente sabe que o Senar tem todo tipo também, né, de treinamento para aplicador, né, mas acho que essa base da gestão de segurança, acho que isso vem para complementar o portfólio do Senar, né? Com certeza, Daniel. O Senar já oferta há bastante tempo a FPR tradicional, né, que os treinamentos onde a gente vai habilitar o trabalhador rural a trabalhar com questão de segurança e saúde, agrotóxico, máquinas, espaço confinado. O EAD, ele está vindo com uma estratégia nova, né? Os minicursos, os cursos EAD, são uma estratégia nova que estão previstas agora na NR31 também, né? E que o Senar vai explorar, né? Então, a gente já está... os primeiros, vamos dizer, cursos que estão sendo ofertados pelo Senar Central são esses minicursos produzidos em parceria com a Sindiveg, né? Então, com certeza, é uma estratégia que vai chegar dentro da porteira, é uma estratégia que vai ser bastante explorada aí pelo trabalhador rural, pelo produtor rural, e a gente espera, né? A gente lançou aí alguns minicursos já, são 5 minicursos, e já tem bastante matrícula que foram feitas, né? Em 2 semanas, basicamente, a gente já tem mais de 300 matriculados, então é uma forma que alcança muito rapidamente aí o nosso público, né? Então, a gente espera que cada vez fortaleça mais essa estratégia aí de
de educação no campo, né? E o EAD se fortaleça cada vez mais. Não, era justamente isso a próxima pergunta, eu ia falar se já tinha alguns números, né? Nós lançamos aí dia 16/11, estamos aí com praticamente 2 semanas, então o número que a gente tem hoje que durante esses dias foram 300 matrículas, mais ou menos, né? As matrículas nos minicursos, elas evoluem muito rápido, né? Então, a gente já pode falar em mais de 300 matriculados aí. Esse número de matrículas eu atualizei na sexta-feira passada, mas com certeza isso já subiu. E cada ano vai fortalecer mais, né? Porque o EAD, ele é uma estratégia de acesso muito rápido, né? Muito eficiente e que é flexível, né? Para o trabalhador produtor rural. Ele consegue realizar as capacitações ali no momento mais adequado, dentro da rotina dele. Então, o uso do EAD, principalmente o uso dos minicursos, que são mais rápido, né, carga horária mais rápida, a gente consegue visualizar que vai ser um avanço, um caminho que vai ser cada vez mais fortalecido, né? Matheus, eu lembro que alguns cursos do Senar você tem que fechar turma, tem que ter um período de início. Acho que essa é uma diferença que precisa deixar claro, né? Que os minicursos não precisam de fechar turma, nada. Você simplesmente entra dentro de um programa e já faz o treinamento naquele momento. É isso mesmo? Como que funciona? A gente, teoricamente, assim, para quem está gerenciando a oferta, né, existem as turmas, mas a gente abre uma turma grande, por exemplo, 200 pessoas. Então, não quer dizer que a gente precisa esperar os 200 se matricularem, né? Para o beneficiário, né, para o estudante, na hora que ele encontra uma turma aberta, ele se matricula, ele pode começar de imediato. Então, ele não precisa ficar esperando até formar os 200. Então, isso facilita muito, porque ele faz no horário dele, com a rotina de trabalho dele, e a carga horária reduzida favorece que ele inicie e finalize rapidamente esse treinamento, né? Então, por isso que a gente aposta muito nessa estratégia de minicurso, e a gente vê, se puder compartilhar de novo, Luísa, minha tela, a apresentação, a gente vê, deixa eu passar aqui rapidamente, esses 5 minicursos, porque quando a gente fala em carga horária reduzida, a gente tem que ser bem certeiro na informação que vai ser passada, né? Então, a gente utilizou já o material existente dentro da Sindiveg e focou em cada tema. Então, a pessoa vai fazer um minicurso rápido ali de 4 horas dentro do que são defensivos agrícolas, depois vai fazer outro especificamente sobre equipamento de proteção individual, vai fazer um curso específico em aplicação de defensivos agrícolas. Então, esses cursos conseguem ser bem direcionados e bem recortados para cada assunto, né? Isso é importante de falar, porque 100% do momento do minicurso, ele está focado na informação mais certeira possível. E é interessante também lembrar que todos esses minicursos, eles têm sempre um material, né? Um manual junto, né? Um pequeno manual ilustrado sobre o mesmo tema também. Todos os minicursos você tem isso também dentro do programa de gestão de segurança, né, Matheus? Exatamente. A estratégia é essa, a gente vem com a informação ali dentro da plataforma de capacitação do EAD, né? E toda aquela informação, todo o roteiro ali que foi desenhado dentro da capacitação, o beneficiário, o estudante, ele consegue fazer o download através de um mini book, que a gente fala, né? Então, ele sai dali, ele pode consultar um mini book que traz 100% da informação do mini curso a hora que ele quiser, né? Então, ele teve uma dúvida ou outra informação que ele precisa consultar, ele tem à mão ali um material de consulta, além do certificado também que ele ganha, que ele recebe, na verdade, né, ao finalizar o treinamento. Então, ele sai dali... E os mobilizadores também podem ter esses downloads e replicar esses pequenos manuais, né, Matheus? Porque para poder exemplificar o que tem no conteúdo dos minicursos, para poder levar esse produtor rural.
E aí até pergunto para você, a forma de um produtor rural ainda hoje procurar ou se interessar por um curso ainda é pelo mobilizador do Senar, né? Que junta a turma, que coloca o grupo e que aí fortalece esse treinamento e é dessa maneira ainda que é feito? Dentro do que a gente fala de tradicional, eu trouxe até alguns números aqui, deixa eu mostrar para vocês. Dentro do FPR, eu trouxe números de 2020 e 2021. Quando a gente fala só de treinamento voltado para saúde e segurança na aplicação de agrotóxicos, o Senar capacitou, aí falando de Brasil inteiro, né? Em 2020, 19 mil pessoas, em 2021, 23.800 pessoas, um pouco mais. E dentro desse FPR, que é o tradicional que a gente fala, né, que é a mobilização presencial, né, que é essa mobilização que você citou aí, que o sindicato muito envolvido, um mobilizador ali numa localidade municipal ou de uma microrregião, faz essa busca, né, pela demanda, né, de capacitação. O EAD, ele também usa essa estratégia de mobilização, né, via sindicato, via técnicos, instrutores que estão ali no campo, mas também abre a possibilidade muito grande da gente ir via internet, né, e o WhatsApp, as redes sociais, elas também são uma fonte muito forte de mobilização, porque a todo momento a gente tem campanhas, tem cards sendo lançados aí na plataforma do Senar e da Sindiveg também, nessa parceria, onde cada pessoa acessa a informação em um momento diferente, né? Então, é importante a gente estar com isso sempre ativo para poder atender a necessidade e a rotina de todos, né? Então, a mobilização via redes sociais também é algo que a gente está, a divulgação, né, mobilização, a gente está trabalhando e fortalecendo bastante, né? E as parcerias são muito importantes para a gente, né, para o Senar, porque a gente traz essa qualificação do material, né, a especificidade do material muito acurada e consegue levar para o produtor, para o trabalhador rural, uma informação de altíssima qualidade, né? Aí alguns números a mais falando sobre os equipamentos mais demandados, né, durante a capacitação no FPR, o costal, o barra, autopropelido e turbopulverizador. Isso eu só quis ilustrar que uma tendência, né, de aumento no uso de equipamentos cada vez mais modernos, que demandam mais treinamento, mais dedicação dos trabalhadores, do produtor rural, para poder aplicar de maneira cada vez mais segura, né, esses defensivos no campo. Então, aliado ao decreto, às novas legislações que estão surgindo, vem muito enraizado ali nessa nova tendência aí do mapa, né, de fortalecer a saúde e a segurança. A capacitação ela está sempre lado a lado, e o Senar sempre acompanhando essa evolução aí para poder entregar muita qualidade para o trabalhador, para o produtor rural. Beleza, Matheus. Matheus, eu agradeço por enquanto. Nós daqui a pouco, vamos falar com o Dr. Sérgio Graff. E antes disso, vale lembrar também, né, Matheus, que isso uma prévia, né, para 2022. Nós temos a tendência que a gente comece a trabalhar com novos mini-cursos também. A gente já tem algumas produções internas, né, mas foi uma estratégia nossa, lá no começo dessa parceria, lançar esses primeiros módulos, né, e para 2022 aí a gente trabalhar outros módulos e até ter a percepção, né, do aluno do que realmente eles querem. Tá bom, Matheus, obrigado. Daqui a pouco a gente volta aqui. Obrigado, um abraço. Fico aqui à disposição, Daniel. Bom, agora dando continuidade à nossa conversa, eu vou chamar o Dr. Sérgio Graff, que é médico toxicologista, diretor técnico da Toxiclean, que é a empresa
que faz o pós-atendimento, né, de reações adversas ocasionadas aí por qualquer tipo de produto. O Dr. Sérgio Graffi foi quem escreveu o nosso módulo sobre prevenção, né, nas suspeitas de intoxicação por defensivos agrícolas. E gostaria de chamar agora o Dr. Sérgio Graffi. Olá, Daniel, boa tarde. Doutor, tudo bem? Tudo bom, muito obrigado pelo convite, pela lembrança. Agradecer ao Sindiveg e ao Senar por estarmos aqui de novo. Doutor Sérgio, eu que agradeço mais uma vez a sua disponibilidade. E eu falei aqui basicamente da Toxiclean, mas eu acho que é interessante as pessoas saberem, porque toda vez na parte de uso correto e seguro, a gente sempre tem um telefone de referência para tirar dúvida ou para casos assim. E aí eu queria que o senhor explicasse como é que funciona um trabalho de pós-atendimento, né? Como é que trabalha a Toxiclean, para a gente entender um pouquinho melhor. Legal. Para tentar explicar um pouquinho, eu vou voltar um pouquinho, 20 anos atrás na minha vida, né? Há 34 anos, eu comecei a trabalhar com intoxicação, no Centro de Intoxicação em São Paulo. E a gente atendia o que o Centro de Intoxicações Público ele atende. Basicamente, intoxicações agudas, e existe uma demanda, sobretudo de médicos, de profissionais de saúde. Por quê? Porque ele sempre, via de regra, está localizado num pronto-socorro. E eu acho que a grande virada da Toxiclean, a Toxiclean tem 31 anos, mas a grande virada deve ter sido após aí de 22, 23 anos, e ela começa de um jeito estranho, né? Quando eu comecei a perceber, eu conto no meu livro Vigilância após Comercialização, que a minha história começa com o vidro de um fogão que quebrou. E quando esse vidro quebrou, eu liguei para avisar que tinha quebrado, a moça do saque repetia que aquela peça, o vidro, não era coberta pela garantia. E a minha preocupação é que um vidro podia ter pego o olho do meu filho, podia ter machucado as pessoas. E nesse momento eu percebi o quanto os atendimentos pós-venda ou a pós-comercialização de produto não é levado a sério, do ponto de vista saúde, né? Então, assim, os call centers, os saques, de um modo geral, eles são um grande balcão de reclamação. Tá? É que nem aquela lojinha da lá escrito balcão de reclamação. Você vai lá e fala, isso aqui não funcionou, isso aqui não sei o quê. Eles vão tentar te enrolar, falar que você usou mal, enfim. E a gente percebeu que, assim, que existia uma grande parcela da população que merecia ser tratada de uma forma adequada quando ela relatava uma reação a um produto, seja um agroquímico, seja um medicamento, um cosmético, um produto para a saúde, enfim. Nesse momento, apareceu, acho que, o grande problema que a gente tem na pós-comercialização. Pois você, como um telefone que não funciona, se você como uma televisão que não funciona, o pior que pode acontecer é você ficar 1, 2 meses sem seu telefone, sem sua televisão, e depois te dar uma televisão nova. Mas quando alguém me telefona com um relato de um problema, de uma questão de saúde, a única coisa que eu não posso devolver para ele é a saúde. Então, eu só posso fazer uma coisa: acolher essa pessoa adequadamente, entender qual é a dúvida dele, o que ele está passando, orientá-lo da melhor forma possível a fim de sanar essa dúvida. Então, na verdade, a Toxiclean acabou se tornando uma especialista nesse tipo de acolhimento desses consumidores de produtos dos nossos clientes, que têm dúvidas sobre o uso, né? Que têm dúvidas, inclusive, talvez você vai me perguntar mais para frente, mas eu já vou adiantar aqui um pouco a questão de sintomatologia. Eu sempre falo que intoxicação é o seguinte: uma intoxicação aguda, se você beber qualquer produto, o diagnóstico ele é muito fácil. Tá? Então, você tomou um copo de um defensivo, ou você tomou um copo de uma água sanitária, ou você tomou um copo de alguma coisa, seja lá qual foi o motivo, acidental ou intencional, o diagnóstico é muito fácil, o diagnóstico já vem pronto. Tá? O grande problema é que as intoxicações ou as exposições leves a produtos, elas causam sintomatologia totalmente inespecífica.
ela é muito inespecífica e muito igual a outras doenças, né? Então, assim, uma virose, ela dá um mal-estar, ela dá dor de cabeça, ela dá dor muscular, enquanto uma intoxicação também pode dar tudo isso. E nesse momento ele mora a nossa dificuldade, porque o diagnóstico de intoxicação ele é feito por exclusão de outras patologias. A gente precisa excluir que não é uma virose, que não é dengue, que não é febre amarela, que não é... Porque a gente tem tudo isso. Então, se o paciente fala assim, olha, eu apliquei o herbicida a semana passada e eu estou todo amarelo, fui no hospital falando que é icterícia, que eu estou com hepatite e tal, e é do produto. E aí, quando a gente vai investigar a fundo, o paciente está com febre amarela, não tinha relação com aquela aplicação, né? Então, acho que assim, o diferencial que a gente acabou montando aqui é uma equipe multidisciplinar. Então, hoje nós temos médicos, enfermeiros, farmacêuticos bioquímicos, biomédicos, e agora nós vamos ter veterinário também, para conseguir fornecer um atendimento que supra aquilo que o consumidor tem direito e aquilo que ele realmente precisa. Quer saber o que está acontecendo com ele. E, doutor Sérgio Graff, a gente sempre fala sobre isso, da questão da informação, e até quando eles levam essa suspeita de intoxicação com pronto-socorro, o que quer que seja. Dentro das boas práticas, e o senhor sabe disso, a primeira grande regra, né, acho que de todos os nossos associados aqui, é ler rótulo e bula, né? Então, é fato, o senhor acha que é fato realmente que hoje não existe... É difícil a gente falar hoje que o usuário não tem acesso à informação, né? O que falta nesse... Realmente, a falta de ler o rótulo e bula é o que leva, muitas vezes, ao mau uso e a uma possível intoxicação aguda ou crônica? Daniel, o que eu percebo, tá, nesse tempo todo de atendimento a casos, né, que existem dois mundos na questão do defensivo. Existem as empresas agropecuárias, então estou falando aqui de cooperativas, de grandes empresas, tal, que elas são constituídas como empresas e têm uma visão de saúde ocupacional muito forte. Tá? Então, assim, essas empresas, elas vão trabalhar com segurança. O professor Hamilton depois me corrige se eu falei bobagem, mas a questão de equipamento de proteção individual é seguido porque ele tem que seguir a legislação trabalhista, porque ele é uma empresa. Tá? E você tem um outro mundo, meio que paralelo ali, que é o da agricultura familiar, do pequeno produtor, que eu acho que assim, a gente teria que ter uma atuação mais firme ali por uma série de questões. Então, por exemplo, ele não tem como comprar, por exemplo, um inseticida para cada cultura que ele está plantando naquele terreninho dele de 2 hectares. Ele vai na revenda, ele vai comprar um inseticida só e vai aplicar em tudo, no quiabo, na batata, em tudo que ele estiver plantando lá. Tá? E existe aquela coisa que eu falo que também você tem dois mundos na questão da avaliação do risco toxicológico feito pelo usuário. Parece complicado isso, porque quando a gente fala de avaliação de risco, parece que a gente resolveu tudo, mas, na verdade, é uma avaliação do risco-benefício, né, que o usuário faz. Por exemplo, se você for numa academia, tá, não vai ter uma pessoa dentro da academia que não sabe que usar essas bombas, esses esteroides anabolizantes, causam câncer de testículo e câncer de fígado. Tá? Só que, assim, eles acham que vale a pena correr o risco. Porque o efeito é quase que imediato. Né? Então, assim, o câncer de testículo, o câncer de fígado vai levar anos para aparecer e ele acha que ele não vai ver, porque ele toma e fica forte. Então, ele tende a subestimar esse risco real por conta do eventual benefício. Quando a gente fala de defensivo, também nós temos dois mundos aí. Você tem um mundo que é do consumidor geral, que
eu brinco que assim, ele não pediu para comer um pé de alface com agroquímico. Ele não vê benefício. Então ele fala de orgânico, ele fala de não sei o quê, bom, mas é bonita a fala dele, porque ele não passaram, ele ainda não conseguiu entender que existe o benefício real populacional do uso do agroquímico. E quando você pega esse pequeno produtor, que tem 1, 2, 3 hectares, ele acha que, apesar muitas vezes ele chamar de veneno, ele não acha que tem problema. Tá? E aí ele vai subestimar. E ele subestima o risco e aí ele acaba tendo efeitos. Por quê? Porque ele não usa equipamento, né? Não é raro ainda. Então, assim, nós estamos falando, por isso que eu falo, nós falamos 2 Brasis, né? Um que a gente vê todo mundo com receituário agronômico, com equipamento de proteção, com técnicas de aplicação absolutamente avançadas, né? E o outro que ainda está sem camisa, só de short e chinelo de dedo, e aplicando o pulverizador manual, né? Então, eu acho que assim, a gente tem que fazer um trabalho mais abrangente aí. É claro que a educação, ela é a saída. Ela é a saída. E essa educação, acho que ela tem que ser direcionada também para fatos. Porque muitas vezes assim, a gente fica 1 hora, 1h30, 2 horas falando sobre segurança, né? E aí aparece um programa de TV, alguma coisa, falando, olha, isso aqui não presta, isso aqui vai te matar, teu filho vai ter câncer, você vai ter não sei o quê, mamãe, e as pessoas entram em desespero. Desculpa. Não, eu concordo plenamente nessa questão dos 2 Brasis. A gente, quando desenvolveu os treinamentos do Sindipeg, e até na própria parceria com o Senar, o nosso foco foi exatamente como o senhor disse, foi o pequeno agricultor, né? Esse pequeno e médio agricultor, por algum motivo, é exatamente a palavra, ele subestima o risco. A gente considera que as grandes empresas, os grandes grupos, eles são mais fiscalizados e eles preveem melhores ações de segurança do trabalhador, né? Então, acho que o nosso foco está no trabalhador rural. E aí, a outra pergunta que o senhor citou é assim, existe uma grande diferença, né? E eu acho, e aí o senhor que vai responder, existe uma falta de conhecimento quando se fala sobre uma suspeita de intoxicação. Por isso que nós tivemos muito cuidado, e quando nós produzimos o nosso material, que nós, Dr. Sérgio Graff, que nos ajudou, é assim, são suspeitas de intoxicação, porque é muito difícil a gente falar assim, primeiros socorros em intoxicações, porque, como o senhor disse, os sintomas são muito parecidos, né? Então, a gente já conversou várias vezes sobre isso, você pega um agricultor que tem uma saúde debilitada, e é óbvio que uma menor intensidade de um contato com um defensivo agrícola, algumas coisas vão realizar. Então, falta uma educação também desses grupos que atendem essas suspeitas, doutor Sérgio? Eu acho, sem dúvida, é duro. Para você ter uma ideia, Daniel, hoje no Brasil, você pode entrar no site da Associação Médica Brasileira, da AMB, nós éramos 22, um colega faleceu lamentavelmente no começo desse ano, sobramos 21 médicos toxicologistas no Brasil. Parece ridículo, não dá um por estado, né, se você pensar, né? E só aqui, só na cidade de São Paulo são 3, então está faltando alguém a um canto, né? Então, isso é uma coisa que chama atenção, porque assim, falta. E aí, eu assumo, até acho, tem também uma coisa engraçada, que eu vejo que quando eu comecei com toxicologia, a minha mãe me perguntava, o que é esse negócio que você está fazendo? Né? Ela não tinha ideia, né? O que era um centro de intoxicações, o que a gente fazia no centro de intoxicações, o que era ser toxicologista, porque ninguém sabia. Então, nesses 30 e poucos, quase 40 anos, a gente até conseguiu caminhar bastante e fazer com que hoje a toxicologia médica seja uma especialidade reconhecida pela Associação Médica Brasileira, né? Já, porque antigamente ninguém nem sabia o que era, e hoje, pelo menos, você tem médicos
mas um número totalmente insuficiente. E aí eu concordo com vocês quando falam, eu acho que o EAD e essa pandemia favoreceu muito, porque a gente aprendeu a fazer isso que nós estamos fazendo agora, de fazer cursos, seminários, congressos, tudo online. E levar o conhecimento de uma forma muito mais fácil, sem precisar de avião, sem precisar de hotel, sem precisar gastar dinheiro. Né? Então, isso eu acho que é um caminho sem volta, que nós vamos conseguir voltar. Então, na verdade, respondendo a sua pergunta objetivamente, falta conhecimento. Tá? E aí, o que acontece? Chega um aplicador lá, o cara aplicou ali e tal, um produto, ele chega no pronto-socorro e fala o seguinte, doutor, eu tenho fraqueza, mal-estar e vomitei a noite toda ontem, tenho uns arrepios, uma tremedeira nas costas, estou deprimido. Qual o primeiro diagnóstico que o médico vai fazer? É de intoxicação. Tá? E aí, muitas vezes, ainda bem... Se ele falar primeiro ou se falar por último, que ele é agricultor, tanto faz, né? Se ele falar primeiro, o diagnóstico já é rápido, senão ele demora um pouquinho. E assim, ainda bem que está mudando muita coisa e hoje a gente recebe um número ainda pequeno, mas relativamente interessante de chamadas de médicos, tá? Que ligam para a gente quando estão atendendo aquele paciente para saber um pouco mais. Aí a gente fala, olha, vamos investigar isso, que dá o mesmo sintoma, né? E vamos procurar fazer isso aqui, vamos ver como é que está o fígado dele, como está o rim, como está o pulmão, enfim, para conseguir, eu não vou te falar na maioria das vezes, mas em grande parte a gente consegue chegar no diagnóstico que não é o de intoxicação. Tá? E algumas vezes realmente a gente fica com o diagnóstico de intoxicação, lembrando aqui que é o seguinte, sem exposição não tem intoxicação. Tá? Não existe intoxicação, você tem que estar exposto. Né? E a gravidade dessa intoxicação depende da intensidade da exposição. Quanto maior a exposição, mais grave vai ser a intoxicação. Então, se a gente conseguir demonstrar a importância do uso de equipamento de proteção individual, e algumas vezes coletivo, a importância da higiene, tá? Que eu acho que é muito importante, por exemplo, todo mundo fala isso, mas eu já vi acontecer duas coisas que eu já vi, porque eu gosto de andar por aí e ver. Uma é a esposa do agricultor lavando o EPI junto com a roupa das crianças. Tá? Todo mundo está inscrito, não lave junto, né? Lave separado, blá, 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 blá. Então, isso é uma coisa que você pode ter a contaminação, né, secundária. Tá? Porque ele está levando o produto para casa. Tá? Isso é uma coisa que a gente tem que alertar mais, que tem que estar falando o tempo todo, que tem que estar com consciência. E a outra coisa que eu vi, que assim, que eu fiquei pasmo, é a história da máscara. Eu diria que todos eles sabem, eles acham que eles têm que andar de chinelo havaiana, short e máscara. Né? Quando a gente sabe que a absorção térmica ela é muito pior do que a inalatória para a grande maioria dos defensivos. E essa máscara que eles usam, geralmente é aquela máscara de pintura de carro, né, de limpeza de casa, aquela máscara para pó, que não vai resolver nada naquele caso. Mas algumas vezes eles até têm algumas máscaras com respirador e tal. E aí eles fazem a aplicação, tiram a máscara e colocam ela, deixam pendurada lá no lugar que a máscara está exposta o tempo inteiro, por dentro e por fora, a resíduo que está pingando do produto. Né? E aí, quando ele vai vestir a máscara de novo, ele já veste a máscara contaminada. Então, eu acho que assim, é muito importante, de novo, eu falo que assim, o resultado do nosso trabalho, Daniel, que são justamente esses casos que a gente atendeu, eles são muito legais para a gente fazer com que essas pessoas que estão sendo treinadas se identifiquem com aquele cenário que você está contando. Tá? Isso funciona muito. A gente dá muita aula em si, naquela semana de prevenção de acidente, né, CIPAT. O pessoal me chama muito, as empresas agro me chamam muito. Né? E eu falo muito assim, eu comparo geralmente o ambiente industrial que eles trabalham com a casa deles. Né?
tentando mostrar que a casa deles é mais perigosa que o ambiente industrial, porque o ambiente industrial é controlado e a casa deles não é. Então, desde instalação elétrica, aquelas coisas que eles fazem, escorregão na estrada, é muito mais perigoso você estar dentro de casa, às vezes, do que você estar no trabalho, que você tem um técnico, engenheiro de segurança cuidando de você. E aí, o que eu faço muito é tentar identificar, que as pessoas se identifiquem com algumas situações. Às vezes, na brincadeira, mas ela fala, putz, eu faço isso. Né? E isso é muito legal no treinamento. Porque aí não é só um treinamento, você fala não, sim, não faz, não, entendeu? Você fala, cara, você acredita que eu atendi um paciente e colocou o resto do defensivo numa garrafa de Coca-Cola e o filho dele foi lá e tomou? E aí o cara fala, puta, eu já fiz isso, cara. E aí você percebe que não é um, são muitos que já fizeram isso. E nessa hora eu acho que isso funciona bem. Tá? Então eu acho muito legal ter acompanhado a questão do vocês têm feito, eu acho que é fantástico o cenário e tal, mas eu acho, primeiro, não pode parar. Tá? Não pode, porque assim, a gente percebe em saúde que campanha vertical não funciona. Uma grande campanha que depois acaba, ela sensibiliza muito pouco. Então é melhor você ter uma coisa menor, mais constante e horizontal o tempo todo falando que funciona melhor. Né? Então, não parar com essa coisa de curso, aumentar as pessoas treinadas, enfim. E, realmente, talvez a gente fazer alguma coisa nessa questão de identificação deles mesmo, com cenários capazes de intoxicar e com os próprios médicos que atendem. Né? Essa é uma proposta nossa para 2022, de começar a trabalhar muito forte com o médico. Eu acho que para a gente, até é legal para a gente encerrar, eu captei essa parte que o senhor falou, que é o aumento de médicos que ligam, né, para a Toxiclean. Eu acho que vale a gente lembrar aqui que dentro dos nossos treinamentos, ou do que é o uso correto e seguro, das boas práticas, é sempre que for levar uma pessoa com uma suspeita de intoxicação, sempre levar para o médico o rótulo e bula, justamente para que ele possa fazer esse contato com a central de atendimento e que ele possa fazer, como o senhor disse, para ele eliminar alguns sintomas para ter um real diagnóstico. Doutor Sérgio, eu agradeço, fica aqui com a gente, que agora nós vamos falar com o doutor Hamilton Ramos, depois a gente volta todo mundo aqui na mesma sala. Obrigado, doutor Sérgio. Eu que agradeço, Daniel. Então agora a gente chama o professor Hamilton Ramos, que desenvolveu o módulo 1 do nosso treinamento, está na linha de frente sobre a importância da utilização de equipamentos de proteção individual, suas pesquisas, também é um grande pesquisador na área de tecnologia de aplicação e automação também. Bem-vindo, professor Hamilton Ramos. Boa tarde, Daniel. Obrigado a você, ao Sindiveg, pelo convite. Boa tarde aí aos demais palestrantes e a quem nos está assistindo. Isso aí, professor Hamilton, o senhor viu que tudo que a gente conversou agora, a gente cai aqui num assunto só com o senhor, né? Tecnologia de aplicação e equipamentos de proteção individual. O doutor Sérgio aí falou sobre a questão da exposição também, né? Como é que o professor Hamilton Ramos vê essa questão do constante treinamento, né? Da constante busca para uso de equipamentos de proteção? Acha que a indústria está no caminho na questão de batalhar? O senhor acha que falta políticas públicas para poder melhorar essa questão da saúde do trabalhador rural? Daniel, eu falo que eu tenho 37 anos de agronomia, 37 anos trabalhando com tecnologia e segurança na aplicação de defensivos. Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa que eu nunca tive que trabalhar, tá? Porque a vida inteira minha profissional, eu fiz o que eu gosto. E essa parte de treinamento, essa parte de educação, é uma parte que eu gosto particularmente. Eu acho, a minha visão pessoal, é que nós vamos começar a ter uma melhor visão, um melhor resultado dos nossos treinamentos, a hora que nós começarmos a entender o que é treinamento, né?
porque nós temos que começar a entender alguns conceitos, e isso é importante, que o real treinamento, ele ajuda o agricultor a compreender conceito, que é diferente de memorizar informação. Né? Vou pegar o exemplo que o Sérgio deu de colocar o produto na garrafa. Olha que você fala, puxa, eu atendi um paciente que colocou o produto na garrafa e o filho dele tomou, você ajudou ele a memorizar a cena e entender que isso é errado. Ao fato que se você chega lá na frente e fala para ele, não coloque produto na garrafa, você transmitiu a mesma informação, né, de duas formas totalmente diferentes. E a compreensão de quem está ouvindo vai ser totalmente diferente. Então, quando a gente começa a trabalhar treinamento, principalmente nessa área na área agrícola, onde o próprio Matheus mostrou a dicotomia que nós temos, né, dos treinamentos aí fornecidos pelo Senar, nós temos praticamente 80% dos treinamentos, 40% postal, 40% automotriz. Né? Exatamente os dois extremos da cadeia. E os dois extremos da cadeia demandando treinamento, e o conceito tem que ser o mesmo, mas a forma de levar esse conceito até de segurança tem que ser diferente. Né? Pegando a toxicologia do Sérgio, se você pegar o sujeito do automotriz para falar para ele de segurança, é um sujeito que trabalha com uma máquina espetacular em termos de segurança. Mas é alguém que trabalha 8 horas por dia, 6 dias por semana, só fazendo isso. Ao passo que, se você pegar um pequeno, né, dificilmente um pequeno tem uma área para aplicar o dia todo, todos os dias. Ele é responsável por várias operações. Então, você tem exposições diferentes, você tem capacidade de compreensão da informação diferente, e trabalhar isso é gostoso no sistema de treinamento, sabe? E eu tenho buscado muito isso, buscado formas de trabalhar como fazer o agricultor memorizar a informação, compreender o conceito. Porque não é culpa dele. Eu também tenho uma máxima que eu sempre digo, que na agricultura nós temos erros e falhas. Erro é quando o agricultor sabe que aquilo é errado e resolve assumir o risco. Então, você sabe que a velocidade numa determinada rodovia é 100 km por hora. Beleza, se você quiser andar a 150, você pode. Mas você sabe os riscos e o que acontece com você se você for pego. Agora, a falha é quando a pessoa aprendeu a fazer daquele jeito. Né? Aquilo para ela não consegue ver o erro embutido na ação, porque ela aprendeu normalmente na agricultura, os nossos agricultores, principalmente os pequenos, aprenderam com leigos, né? Com membros da família, com outros agricultores, como esperar que eles façam de forma correta se nós não tivermos um treinamento eficiente e eficaz. Então, o treinamento ele tem que ser eficaz em levar essa informação de uma forma que o agricultor entenda, de uma forma que o agricultor saiba assimilar o conceito e, a partir daí, usar no seu dia a dia. E aí, essa relação do treinamento, acho que o que o senhor quer dizer é o treinamento baseado no problema, né? A gente treina frente primeiro sobre a causa e depois explica o que causou aquilo, né? O senhor acha que a gente tem que dividir, porque, como eu falei aqui lá na frente com o Matheus, os nossos treinamentos a gente foca no pequeno agricultor, né? E aí o senhor veio e reforça que a forma dele entender é outra também. Então, nós da indústria precisamos começar a pensar também nisso, né? Então, olha, vamos um treinamento para esse tipo de agricultor e outro tipo de treinamento para outro tipo de agricultor.
o impacto disso reflete realmente nas medidas que ele vai tomar depois de segurança? Não tem a dúvida. Não tem a dúvida que reflete, porque reflete no nível de entendimento. Por exemplo, se você vai fazer uma cartilha, tá, para o agricultor, você quer passar o conceito de pulverização, né? Nem de segurança, você vai falar de tamanho de gota, vai falar de cobertura do alvo, alguma coisa do tipo. Se você escrever uma cartilha, hoje, infelizmente, nós ainda temos no campo aplicadores com nível muito baixo de escolaridade, né? Eles têm uma certa dificuldade, por isso que o EAD, né, esses cursos como o do Sindiveg, esses cursos como o Senar está promovendo, vem auxiliar o entendimento. É muito mais fácil ele assistir e entender a informação do que está ali do que ele ler. Muitas vezes você escreve uma cartilha e você coloca lá um conceito de cobertura do alvo de pulverização. E você coloca a figura de um automotriz, né, ao lado dessa informação. Aquele agricultor que só tem o costal, ele vai olhar para aquilo e falar, não, mas isso aí é para quem tem pulverizador de grande porte, não cabe a mim, ele não presta atenção naquilo. Ao passo que se você colocar o de um agricultor com um costal e levar isso para o Mato Grosso com um automotriz, né, a sensação é a mesma. Então, nós temos o que a gente chama de diferentes cenários de aplicação, diferentes cenários de uso do defensivo, que tem que ser trabalhado de uma forma diferente. Então, o Senar, o Matheus sabe disso, eu sou um fã incondicional do Senar, né? Por que isso? Porque o Senar tem uma capilaridade que permite você levar a instrução, o conhecimento para um instrutor, e esse instrutor lá na ponta vai transformar essa informação numa linguagem que o aluno dele entende. Porque o instrutor que está lá no autopropelido é diferente do instrutor que está lá no costal, muitas vezes, né? Isso é regional. Então, o instrutor conhece o seu público-alvo, o instrutor conhece para quem vai trabalhar. Então, você investindo num bom conhecimento desse instrutor, né, você indiretamente está investindo no bom conhecimento do trabalhador. Essa informação, dessa forma como ela está no EAD do Sindiveg, para produtor, é extremamente interessante. Por quê? Facilita o entendimento. E né? até isso que eu ia perguntar, o que a gente... o senhor e a doutora Viviane que produziram aquele manual de risco, o que o aluno pode encontrar naquele manual hoje, doutora Milton? Rapaz, o manual do Sindiveg ainda é provavelmente o mais moderno e o mais completo manual de segurança na área rural que tem. Tá? Por exemplo, eu não sei quantas pessoas estão nos assistindo, mas se você perguntar para os técnicos que você conhece, seja da indústria agroquímica, seja extensionistas, quantas pessoas hoje sabem que no Brasil equipamento de proteção tem fator de proteção? Que você tem um equipamento mais adequado para cada nível de exposição. Tá? Muito pouca gente. Então, quando se fala, por exemplo, em qualidade de equipamentos de proteção, são coisas distintas. Por quê? Você pode ter um equipamento de excelente qualidade, mas se você não souber selecionar esse equipamento para o cenário adequado, é como você colocar uma Ferrari para andar no barro. Né? Você vai falar que é o carro que não tem qualidade? Não, ele não é o lugar de uso dele, ele não vai desempenhar bem ali. E não é a qualidade do carro, você posicionou mal o seu instrumento para aquele cenário, para aquela atividade. Então, esses conceitos de segurança, como aqueles que estão no manual, né? Não pense EPI, pense cenário de aplicação. Como eu posso trabalhar o cenário para aumentar a segurança, onde o EPI é uma das ferramentas?
Quando eu fizer a opção por um EPI, como entender qualidade desse EPI? Como entender recomendação desse EPI? Eu não conheço nenhuma publicação que trabalhe a seleção e a qualidade dessa forma. E aí, acho que não menos diferente desses problemas da exposição, e aí vem dentro uma outra especialidade do professor Hamilton, é a questão da manutenção dos equipamentos, né, professor? A gente, nos nossos vídeos, a gente sempre tomou cuidado de demonstrar alguns equipamentos vazando, algum rompimento de mangueira, porque às vezes a pessoa acha que está exposto a um produto, né, um defensivo agrícola, é simplesmente na hora da aplicação ou simplesmente pela aplicação, né? Mas a gente vê aí justamente alguns EPIs que são costais, no caso, que são para utilizados isso, tem proteção justamente para casos de vazamento assim, tem os outros tipos de EPI com barras, né, diferentes, né, com a parte da perna diferente. Acho que essa questão e eu penso também o seguinte, a falta de manutenção desses equipamentos leva a uma exposição, às vezes, maior do que a própria aplicação, não é, professor? Não só a falta de equipamento, a falta de manutenção, como a má regulagem. Né? Você tem que ter um equipamento, a segurança se dá com um bom equipamento, bem regulado, operado por uma pessoa capacitada. Se você não tiver os três interagindo, você não tem qualidade da aplicação. Então, um bom equipamento, não adianta também você ter um excelente equipamento de uma alta qualidade e selecionar mal uma ponta, por exemplo, e potencializar a deriva, e essa deriva em cima do seu trabalhador. E ao invés de você controlar a deriva, você acha que você tem que dar um EPI mais, que protege mais para ele. É por isso que eu falo que tem que olhar o cenário. Não adianta nada você dar um excelente EPI para o sujeito e aí ele vai ter um acidente porque você tem no seu pulverizador partes móveis desprotegidas que na hora que ele for abastecer, esse EPI pode enroscar e causar um acidente com esse trabalhador. Então, manutenção do pulverizador e regulagem do pulverizador fazem parte, dentro do conceito de segurança, daquilo que nós chamamos de conceito de segurança na fonte. Né? Você pode trabalhar, intervir na segurança, trabalhando na fonte, na trajetória e, por último, no indivíduo. Trabalhar na fonte são os principais, porque as principais intervenções, porque isso é proteção coletiva. Você está protegendo todo mundo que está no ambiente de trabalho. Então, não adianta você ter o que eu chamo de um avião de contrabando, né, que é um pulverizador cheio de borracha e arame para todo mundo, e dar um EPI para o sujeito e falar que aquilo está certo. Então, Daniel, especificamente em relação à EPI, o Brasil mudou muito nos últimos 11 anos. Eu digo que o Brasil teve um marco na história do EPI que se chamou Portaria 121 do Ministério do Trabalho, que foi publicado em 2009, onde se acabou com o certificado de aprovação, se acabou com o CA por responsabilidade e se instituiu norma de qualidade para todos os EPI. Isso está no manual. Por que óbvio que nenhuma portaria desse tipo nasce perfeita, mas ela veio evoluindo. E isso permitiu a evolução da qualidade dos EPI na agricultura. Até então, valia mercado. Quem produzia por menor preço era o melhor EPI. Hoje, existe um fator de corte que é a qualidade do EPI. Óbvio que depois você tem a recomendação, mas você já pode partir de um EPI de qualidade hoje no Brasil. E o Brasil, por ser o primeiro país no mundo a ter essa norma de qualidade, hoje ela é uma referência para o mundo em qualidade de equipamento de proteção. Pessoas do mundo todo, vamos dizer, vêm hoje para o Brasil e vêm no nosso laboratório para entender o que é feito com qualidade de EPI aqui no Brasil. Né? Hoje mesmo nós estamos com uma pesquisadora dos Estados Unidos fazendo um trabalho em parceria com a Alemanha e França sobre qualidade de equipamento de proteção. Então, hoje nós somos referência, hoje nós temos EPI de qualidade, o que nós precisamos efetivamente é aprender a recomendar esse EPI,
de forma que ele proporcione ao trabalhador a segurança que ele é desenvolvido para. Muito bom. Professor, muito obrigado por essa conversa. É sempre bom falar com o senhor, sempre nesses assuntos da educação. Isso é muito gratificante para mim também. Convido o senhor agora para ficar na sala. Vamos chamar o Dr. Sérgio e o Matheus de volta, para a gente bater um papo. Aí todo mundo na sala. Acho que as conversas se complementaram, né? Então a gente teve aí o Matheus como o principal centro de educação para o produtor rural. O Dr. Sérgio falando sobre o que a gente encontra quando a gente não usa corretamente ou quando não lê rota de bula. E o professor Hamilton Ramos falando da qualidade dos EPIs e falando da importância também. Eu queria começar com o Matheus. Matheus, você acha que realmente essa questão da melhora da educação, esses números que agora eu não vou me lembrar, mas vem crescendo muito essa questão da educação no campo, né? Os números dos cenários vêm subindo muito, ou seja, a gente pode acreditar que a busca pela informação e, consequentemente, a melhora na utilização, isso vai ser uma consequência, né? Com certeza, Daniel. O acesso à informação ele está sendo muito facilitado, né? Agora, a expectativa aí para os próximos anos, com a chegada do 5G, né, que vai permitir que a internet chegue nos pontos mais remotos. Então, a expectativa é que isso avance cada vez mais e a gente tenha mais pessoas, inclusive pequenos e produtores familiares também, acessando informações, demandando mais, né, o acesso à informação. Isso é positivo, né? Então, a gente já vem trabalhando nessas parcerias para deixar soluções educacionais, vamos dizer assim, preparadas para essa demanda que está chegando, né, e que vai ser cada vez mais crescente. Se me permitem, eu queria até destacar uma colocação do Dr. Sérgio, quando ele fala que a gente trabalhar horizontalmente a informação, né, sempre constante e sempre presente, né, é bem melhor do que a gente fazer campanhas explosivas, momentâneas, né. Então, a gente tem essa visão dentro do cenário e a gente está hoje colocando, quando a gente fala em saúde e segurança, né, inserindo essa informação em qualquer material, né, que o cenário venha a ofertar. Porque a gente não tem que falar de saúde e segurança só quando é momento de falar de saúde e segurança. A saúde e segurança ela tem que estar presente em qualquer atividade, né? Então, a gente pega uma propriedade que trabalha com, não sei, um material ordenha de leite, onde o produtor deve se atentar para a saúde e segurança do trabalhador, do produtor, quando ele estiver trabalhando com a ordenha, quando ele estiver trabalhando dentro da horta, quando ele estiver trabalhando com alguma prática de manejo na fruticultura, onde que ele deve olhar com mais atenção para estar sempre atento à saúde e segurança, né? Então, a gente deixa de ter aqueles parênteses, né? Eu trabalho com produção de frutas, mas em certo momento eu olho para a saúde e segurança. Isso tem que deixar de acontecer, né? Ele tem que estar sempre olhando para a saúde e segurança, seja em qualquer atividade que venha a ser realizada dentro da propriedade. Então, a gente consegue trabalhar nessa forma mais horizontal e mais presente, né? Falando de saúde e segurança a todo e a qualquer momento. E aí, a gente acaba quebrando esses paradigmas, né? Quebrando esses vícios que foi muito bem colocado aí também pelo professor Hamilton, né? Eu aprendi a trabalhar desse jeito, por isso existe uma falha, né? Então, quando a gente começa a mostrar para o produtor rural que, independente da forma que ele trabalhe, em determinados momentos ele tem que parar e olhar para saúde e segurança está em tudo. Então, ele tem essa visão amplificada, né? E aí, com certeza, a demanda por educação, por treinamentos nesses temas, né? Não falando só de agrotóxicos, mas qualquer questões relacionadas à saúde e segurança no trabalho, eles vão crescer em demanda e, consequentemente, a gente vai ter
um trabalho muito mais seguro no campo. E eu acho que isso, o EPI é um exemplo desse treinamento linear e constante, né, professor Hamilton? Porque, como o senhor disse, tudo evoluiu de 10 anos para cá dentro do EPI. E acredito que a insistência no uso, as empresas trabalhando, e aí eu não tenho esses números, e aí acho que são 2 links que a gente poderia fazer. Esse é um exemplo, realmente, né, de treinamento linear, a constante observação sobre o uso de EPI dentro das empresas, dentro das cooperativas, dentro das revendas. E depois o doutor Sérgio dizer para a gente o seguinte: esses possíveis ligações ou relatos de casos de intoxicações por falta de EPI têm aumentado ou têm diminuído? Isso não significa também que o fato de ter aumentado o uso de EPI não tenha que ter diminuído, né, doutor Sérgio, o número de chamados, né? Então, eu vou passar para o professor Hamilton primeiro, para ele falar dessa questão do treinamento linear, se isso é correto da gente falar. É corretíssimo isso, Daniel, sabe? A mensagem tem que chegar de uma forma, como o Sérgio falou, bem linear. O agricultor precisa saber, mas a gente precisa começar a levar também a informação, porque nós vivemos praticamente 50 anos de um EPI adaptado da indústria, né? Sem um EPI adequado para a área agrícola. E isso causou um ressentimento muito grande no produtor. E quando a gente pergunta se no Brasil se usa EPI, se você pegar os dados do IBGE, você também tem que perguntar assim, em que Brasil? Porque, né, como o Matheus mostrou, mas pegando os dados do IBGE, se você pegar a propriedade de mais de 10 mil hectares, que são essas que usam o autopropelido, praticamente garanto para você que 100% delas usam EPI, usam EPI adequadamente, tem um bom treinamento e tal. Só que se você pegar em número de pessoas, essas propriedades representam 1% do número de propriedades no Brasil, mas representam 50% da nossa área plantada. Então, em termos de como vai a produção no Brasil, ela vai muito bem, obrigado. Agora, quando você pega o outro extremo, né, que são as propriedades de menos de 10 hectares, e onde o decreto 10833 agora vem fazer uma diferença muito grande, porque aí não vale a NR31, não vale esses treinamentos de 20 horas, etc., etc., né? Mas quando a lei é do mapa, isso passa a valer. Essas áreas de menos de 10 hectares representam cerca de 3% da área plantada no Brasil. Só que representa 50% do número de propriedades. Então, o número de pessoas aí nessa faixa é muito grande. Então, é aí que nós precisamos chegar, sabe? E aí a importância da indústria, a importância desse treinamento, dessa informação linear, chegando principalmente nessa faixa, quando você fala que as ações do Sindiveg são voltadas ao pequeno, não é à toa. Né? É porque é aí que estão as pessoas a serem treinadas. Se você pegar 80% da produção brasileira, se você pegar em termos de produção, 80% da produção brasileira, garanto para você que é produzida com segurança. Tá? Só que o maior número de brasileiros está nesses 20% que estão do outro lado. É aí que a gente precisa atingir, é aí que a gente precisa levar informação, é aí que essa estratégia linear ela vai bem. Legal. E aí, doutor Sérgio, a minha informação, eu fiz a pergunta, mas eu mesmo estou em dúvida da possível resposta. Quando a gente aumenta o número de usuários, consequentemente, diminui o número de chamados? O que o professor Hamilton falou é exatamente isso, né? Na verdade, eu trabalho com uma população, com uma amostra viciada. Porque, assim, quase... Aí todo mundo fala assim, olha, no Brasil ninguém está usando EPI. Mentira. É meio que óbvio que os intoxicados que eu vou pegar não usaram EPI. Tá? E quem usou EPI adequadamente, corretamente, não vai ligar. Então, já começa daí que eu já tenho um viés aí
nos meus números que não vão bater, né? Então, por isso que eu te falo, assim, a gente tem uma população que liga para a gente, Daniel, que é muito interessante. Aqui, assim, das 5 da manhã às 7 da manhã, todos os casos que entram é agro. Não entra caso de medicamento, cosmético e tal, não sei o quê, porque só o povo do agro é que está acordado nesse horário. E que resolve ter dúvida ou começa a aplicar e tem algum acidente e tal, nesse horário das 5 às 7. E aí a gente percebe, como o Matheus colocou, que possivelmente o 5G vai ser bom, porque assim, cai a ligação, eles não têm contato, eles têm que ir numa cidade próxima para conseguir falar com a gente, enfim, tem toda uma questão aí envolvida, e realmente a gente percebe que esse grande número de chamados, como o professor Hamilton falou, deve representar uma pequena parcela da área plantada, mas um grande número populacional, que é quem está ligando. E é quem tem essa dificuldade, né? Porque assim, a gente está falando só de intoxicação, mas é uma coisa interessante, né? A gente tem curiosidade só, né? Uma coisa que a gente atende muito, sei lá, uma vez por mês, pelo menos, é briga de vizinho. Né? Então, o vizinho usou o produto e matou a vaca do lado de lá da seca, né? Ou então tem uma grande empresa, né? E o pequeno ele se sente acuado pelo uso do agroquímico naquela grande empresa, enfim. Então, muitas vezes, a gente recebe muita ligação disso também, né? Então, eu acredito assim, o que eu sinto, e de novo, pode ser uma amostra viciada, mas é que quem mais precisa desse treinamento que a gente está falando é esse pequeno. É esse pequeno produtor. Tá? Porque, como eu falei lá no começo, eu acho que as grandes cooperativas, esses grandes agropecuaristas, enfim, eles são empresas com CNPJ, com toda a legislação trabalhista em cima deles, e que pode até faltar muita informação. Mas a informação é diferente. Aí eu concordo com o professor Hamilton. A gente precisa pegar a informação que está precisando chegar, pelo menos do ponto de vista toxicológico, daquele pequenininho ali. Legal. Bom, agora eu queria perguntar se alguém tem a pergunta para alguém aqui, já está encaminhando para o final aqui. Queria saber se o professor Hamilton tem para o Matheus, se o Matheus para o doutor Sérgio para o Matheus, só para deixar isso à vontade para vocês aqui. Eu queria parabenizar você, Daniel, pela escolha dos palestrantes. Né? Os três... Idem, Daniel. Muito gostoso o bate-papo. Mas muito gostoso mesmo. Eu acho que complementou aí, a gente conseguiu se complementar e bater um papo gostoso. Que legal. Matheus, Daniel, queria parabenizar aí mais uma vez a Sindiveg, cumprimentar aí todos os nossos colegas, né? E deixar uma última informação aqui que eu acabei colocando na apresentação e não falei. O Senar, falando de cartilha, né? A gente trabalhou junto com a CNA e elaborou, já está disponível na nossa plataforma, lá no site do Senar, e também agora a gente tem um aplicativo com cartilhas, né? E a gente trouxe a NR31 completa, comentada. Então, são 16 fascículos, dividido tal qual a NR ela é construída, né? Então, são 16 cartilhas que o produtor rural, o trabalhador rural e quem quiser ter acesso gratuitamente, né, pode entrar no aplicativo lá e baixar essa NR31, que fala sobre saúde e segurança no trabalho, né? Especificamente a 31.7, agora falando de agrotóxico. Então, a gente trabalhou na íntegra da NR e também comentou cada item, para trazer para uma linguagem um pouco mais acessível, né, para quem de interesse aí, já está disponível lá para fazer download, conhecer um pouco mais e ajudar na aplicação dessas normas de saúde e segurança aí no campo. Legal. Muito bom. Bom, eu só tenho a agradecer aí, eu tenho 2 mentores, né, o professor Hamilton e o Dr. Sérgio também, que qualquer informação, qualquer conhecimento eu busco eles, e o Matheus, que a gente começou essa parceria, deu muito certo, e ano que vem que já está aí, né? Vamos ter mais curso também. Obrigado, gente, e quem sabe em breve a gente faça um novo. Obrigado mesmo. Um abraço. Obrigado, um abraço. Obrigado a todos. Um abraço. Até uma próxima. Até mais.